galera, bem-vindos de volta ao canal. Estou aqui com minha amicíssima Giovana. É gente muito famosa, tá? Tipo, super. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como imigrar com filhos. Porque esse ser que vos fala, com esse corpinho maravilhoso, tá? Tem 4 filhos, né, Gi? Somente 4 filhos, galera. Apenas 4 meninos. E Gi mudou quantas vezes? Não tem? 1, 2, 3 mudanças internacionais, né? Não foi só de estado, foi de país. Grande. 3 mudanças internacionais. Eu trouxe, tipo assim, alguém especialista no assunto. Fala um pouco aí sobre você primeiro. Ai, meu Deus, nem sei o que falar. Né? Sou Rondônia. nascida em Rondônia, mas passei boa parte da minha vida lá em Pernambuco, onde eu tive os meus meninos. 3 dos meus filhos são brasileiros pernambucanos. 3. Casei com o Renato, né? Sou esposa do Renato. E aí a gente resolveu ir para os Estados Unidos e lá eu tive meu 4º filho. Eu sou psicóloga, apesar que eu não sei se isso ajudou muito, porque eu tive 4 meninos, né? Não sei como é que é o meu grau de loucura, mas... Eu vou fazer algumas perguntas aqui pra Gi, que eu acho que são considerações que devem ser feitas, principalmente quando você pensa em imigrar com crianças. Porque não é fácil, né, Gi? Não, é um desafio, na verdade, mas assim, no final das contas, a grande razão disso tudo são eles, né, Mar? Porque quando a gente pensou, eu já tinha esse plano, na verdade, de morar fora, o Renato também. Porque o Renato fez intercâmbio muitos anos atrás, quando era ainda mais jovem, e eu também fiz. Ele fez para os Estados Unidos e eu fiz para a Espanha. Viajar. E o background está ótimo, né? Das Tá, crianças. maravilhoso. Gente, a gente estamos num churrasco, tá comemorando o aniversário de Daniel. Daniel, aparece aqui, Daniel. Dá um oi aqui. Dá um oi. Parabéns pra você, muito bem. Você prefere o Brasil? Não. Então, qual o país que você morou que você mais gostou? Estados Unidos. Estados Unidos. Tudo bem, né, gente? É a realidade. Então, vamos começar aqui do começo, né? A Gi, inicialmente, ela foi para os Estados Unidos, Foi. né? Viver o sonho americano. E como que foi essa tomada de decisão, Gi? Foi mais difícil por você já ter 3 filhos? Ou você acha que... Ah, não, foi tranquilo. Não, acho que foi a mais difícil das 3, que foi a primeira. Hoje em dia os nossos amigos ligam e perguntam assim, que parte do mundo vocês estão? É tipo assim, oi querida, já se mudou de novo? É mais de ir, a gente teve que lidar muito com a questão da família, isso foi pesado, porque a família fica, mas por que tá indo? Bate a saudade, Não como é vai que vai crescer. como é que vai ser a distância, então toda essa questão de lidar com essas coisas da família, eu acho que pegou bastante. Nessa época, apesar de ter os 3, o meu mais novo tinha 1 aninho só, então ele não sentiu tanto, ele era muito bebê. E o Daniel é que já tinha de 7 para 8 anos, tinha 7 anos na verdade, e aí sentiu um pouco mais. Então bem complicado assim essa questão do psicológico de se preparar. Era isso. Abrir mão das coisas que você tem também, sabe? Fazer mudança. Você não pode levar muita coisa. Eu acho que a palavra que resume é desapego. Só que a prática do desapego, assim, de uma forma tem um impacto Bem muito drástica. grande. Eles já eram super estabilizados na Sim, carreira. sim, Giovana, querida, chiquérrima. Renato, piloto de avião, amor, tá bom? Então, tipo assim, pessoas super estabilizadas, financeiramente foi uma até guinada. falando. E você ir pra um país novo é aquele negócio, né, Gi? Que eu falei em outro vídeo aqui já. Você começa do zero. Eu achei muito legal numa entrevista que a Gi fez recentemente, porque, gente, minha amiga é famosa, amor. Ela fez uma entrevista, uma live, inclusive está lá no Instagram, com a Tana Storani, né? É isso. Ela fez uma live falando sobre o mercado de trabalho aqui na Inglaterra, vale a pena ir lá conferir, vou deixar aqui embaixo no link, maravilhosa. Eu achei uma coisa muito legal que você falou, Gi, que você falou assim... Que os seus filhos não foram um empecilho, eles foram, na realidade, a sua motivação Exatamente. pra seguir adiante, pra enfrentar tudo o que veio depois disso. Então, a dúvida que eu gostaria de saber é, como que foi esse processo do transporte, primeiro com 3 crianças, depois com 4, né, Estados Unidos pra Europa, Brasil e Estados Unidos, são voos longos. Sim. Como que foi isso daí? Então, na verdade, a gente gosta bastante de viajar com as crianças. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente escolheu um voo noturno, porque a gente achou que ia ser mais vantajoso, considerando que as crianças estariam
um pouco mais cansadas e como é um voo longo, elas iriam ter a tendência a dormir. De fato foi o que aconteceu. Mas aí eu levava, por exemplo, livrinho que eles pudessem ler e desenhar ao mesmo tempo. Nessa hora não tem jeito, os aparelhos eletrônicos eles ajudam, tá? Então assim, o celular, tablet, dos Estados Unidos para a Itália, que também foi um voo longo, foi um voo durante o dia e eu achei que foi mais puxado, eles ficaram mais ativos. Eu acho que o voo noturno, apesar de para os adultos ser bem cansativo, mas você consegue desopilar um pouquinho a cabeça, porque as crianças tendem a dormir. Em algum momento elas vão dormir, né? Se prepara com um lanchinho, um biscoitinho, sabe? Uma batatinha. frutinha. Assim, por exemplo, quando a gente estava fazendo essas viagens de mudança, né? O que a gente ia ver lá, o que ia ser legal. Começava a fazer o marketing do lugar e ia vender. Claro que não só nesse momento, mas a gente utilizava nesse momento. Quando a gente chegar, a gente vai fazer isso. Quem vai querer fazer aquilo e tal? Então, aproveita desse momento para usar do diálogo, né? Para contar uma historinha, fazendo deles os personagens. Eu acho que Ótima tudo isso é dica. legal. Muito boa dica. Carrinho, cadeirinha, fiquem sempre atentos, porque a maioria das empresas aéreas, elas permitem que a criança tenha direito à bagagem e normalmente a um item extra que é ou bebê conforto ou carrinho. E outra coisa, gente, não precisa despachar no momento que despacha a mala, tá? Você tem o direito de despachar na porta do avião. Exato. Quando você chega na porta do avião, aí você pede Deixa pra o pessoa da carrinho lá, né? companhia, ela vai e coloca no... E assim lá que embaixo. você desce do avião, o carrinho já está ali te Isso, esperando, isso. né? Como as pessoas também, né, que tem uma necessidade, por exemplo, um cadeirante, Especial, alguma coisa assim, sim. é a mesma coisa. Então eles te dão esse suporte, é um direito seu, usufrua. Assiste esse vídeo, se você conhece alguém que tem filhos, que quer imigrar, que vai imigrar, já compartilha esse vídeo com eles, né, Gê? Com certeza. Porque vai vir muita dica boa por aí. Então, fica Vai aqui. evitar alguns fios de cabelos brancos. Exato, né? Que o menorzinho tinha Aham. que era o Renatinho, Isso, o Pedro tinha 3 e Daniel tinha 7. e Daniel tinha 7. Você acha que a idade das crianças interfere quando você vai fazer uma mudança? É mais fácil quando eles são mais jovens? Ou você acha que não, tudo bem se for maiorzinho? Olha, eu acho que é muito relativo. O Daniel tinha tudo para sentir mais, mas ele surpreendeu muito positivamente. Então, assim, o Daniel, no primeiro dia de aula, o Daniel não falava inglês, não falava mesmo, assim. Então, ele chegou na escola e no primeiro dia ele desceu do carro, a gente não podia entrar na escola com ele. Ele desceu do carro, tchau papai, tchau mamãe, e foi, encarou. Guerreiro, e ele né? foi demais. Ele sofreu um pouquinho de bullying por causa da língua, mas ele conseguiu, assim, porque ele não se comunicava. Sim. Só que nos Estados Unidos tem uma vantagem. Lá a quantidade de estrangeiros é muito grande. Eles estão acostumados a receber crianças de fora, o Legal. que eu já não sinto aqui na Inglaterra, por exemplo. Ponto positivo para os Estados Unidos. Exato, nesse aspecto sim. O Pedrinho, por exemplo, já sofreu só. E o Pedrinho não foi para uma escola pública, o Pedrinho foi para uma escola particular e ele sofreu muito. Ele também não sabia falar e o Pedro era encantado por escola. Ok. Porque ele já estudava. Já estava no Brasil em uma Sim. escolinha. Só que ele sentiu a dificuldade da comunicação, então ele passou por alguns constrangimentos, por exemplo, de querer ir no banheiro, ele já estava desfraldado e não conseguia se comunicar. Então você imagina como é que foi. E aí pro Pedro foi bem traumático, pra gente e pra ele. Né? Uma pergunta até que eu queria falar que você disse agora, né? Que eles não sabiam a língua. Não. Quando você decidiu imigrar, você pensou em apresentar já o inglês pra eles ou não? Você falou, vamos ver qual é que é. Então, na verdade, assim, a mudança para os Estados Unidos foi uma decisão mais rápida na vida da gente. Era uma coisa muito sonhada, mas em termos de planejamento foram em poucos meses. Aí, na verdade, a gente não conseguiu fazer esse preparo, até porque a gente até conversou com alguns profissionais, pediatra, psicólogo, essas coisas assim, que até acompanhavam já os meninos. O Pedro era acompanhado por uma fone, eles falaram, olha, eles estão... Por exemplo, o pequenininho eu não me preocupei. O Pedro estava numa fase ainda de absorver muito rápido, muito fácil. Todo mundo dizia, olha, começa pelo menos com TV. Coloca as crianças para assistir vídeo no YouTube. O mesmo desenho que eles assistem em português, coloca em inglês. Isso já vai... Isso é muito bom pra já ir testando o listening deles, né? Pra eles já irem se adaptando a escutar aquele idioma que, gente, é completamente diferente do português, né? Chegou lá com o ambiente, eles aprendem super rápido, acabaram aprendendo um pouquinho na marra mesmo. O negócio da casa, né? Pra alugar casas. Isso eu sei que é algo importante
importante a gente falar, principalmente porque aqui na Inglaterra, me corrija se eu estou errada, mas, por exemplo, dependendo do seu número de filhos, você tem que ter um número específico de quartos na sua casa. Se você tem menino e menina, também tem que ter um quarto pro menino, um quarto pra menina, depois de uma certa idade, né? Exato. Na verdade, isso é uma coisa que é bem parecida nos 3 lugares. Nos Estados Unidos, a coisa mais importante é você, se você tem histórico já de aluguel, e você conseguir comprovar a sua renda, mesmo que ela venha do Brasil, tá? Então, extrato bancário, essas coisas é importante. Depende da cidade, do estado onde você vai e tal. Aqui na Inglaterra, a gente sentiu um pouquinho de dificuldade, porque aqui tem 2 coisas: quem tem animalzinho de estimação, quem tem pet, e quem tem criança. Já na internet você consegue ver mais ou menos o orçamento, o local, tudo. E nesses anúncios eles já avisam se eles têm restrição com pessoas que têm pet ou criança. Acreditem se quiser, tem muita casa aqui que coloca que não aceita criança. Exato, não, muita casa. Muitas casas aceitam pet e não aceitam criança, porque o risco do seu filho roer o pé do sofá é muito maior. Exatamente, gente! Não faz sentido nem colocar eles em algum esporte assim que você chegar. Igreja também é muito legal, gente. Normalmente as comunidades, a gente foi muito bem acolhido nos Estados Unidos nesse sentido. Sim. E aqui também as igrejas são muito voltadas para esse acolhimento assim da comunidade, da interação social, e para as crianças isso é super importante. Sim, eu acho que é bem importante porque criança, gente, ela vai aprender brincando. Né? Aqui na Inglaterra, qual é a idade mínima que eles vão pra escola? Então, 4 a 5 porque o Renatinho entrou já ano passado. Período integral, né? Isso, aí você já vai pra escola mesmo, escola pública, que as crianças têm direito. Antes disso é só o que seria no Brasil, que é o berçário, a creche. A creche. E 3 aninhos, mas eles não têm o período integral. Eu acho que são 15 ou 20 horas por semana. E o governo, ele arca, porque assim, se você quiser colocar sua criança numa creche hoje, você pode, mas você vai arcar com esses custos. Se você tem, por exemplo, um dos 2 no casal trabalhando, você ganha uma quantidade X de horas. Se você tem os 2 trabalhando, se é full time, part time, tudo isso é considerado. E aí você consegue mais horas para essa criança estar na creche. E aí, se você quiser complementar essas horas, eu quero que meu filho fique, ele tem direito a 3 horas por dia, mas eu quero que ele fique 6. Aí você vai lá e paga essa diferença. Exatamente. Mas eu posso dizer que da mudança mais impactante para eles foi a Itália, porque quando a gente veio para a Inglaterra, como tinha familiaridade da língua, e na verdade isso foi outra decisão nossa, que assim, mais uma vez eles foram um ponto-chave. Eu passei em 2 processos seletivos. Eu passei um aqui na Inglaterra e um na Polônia, para funções muito parecidas. Então, eu já tinha pesquisado, inclusive, a Polônia. Eu tava, porque eu recebi primeiro essa confirmação. E aí eu já tinha pesquisado, a gente estava meio que vamos para Polônia. Quando surgiu a aprovação aqui dessa vaga na Inglaterra, a gente falou, cara, vai ser menos o impacto. Eles já falam inglês, né? Com certeza. A gente acabou escolhendo a Inglaterra por isso, porque na verdade nem estava na nossa lista de prioridades. E eu acho que foi uma escolha muito assertiva, muito feliz. Os meninos estão muito bem aqui hoje, com os amigos e tal. Eu acho que eles são super adaptados aqui, gente. Sim. Inclusive, entre eles falam inglês. A gente valoriza muito essa questão da língua. O Renato e eu em casa, nós só falamos português com eles. Exato. Raros os momentos em que a gente, assim, às vezes para ter uma comunicação mais, sabe, eficaz, a gente, assim, explica alguma coisa ou faz uma interação em inglês. Mas é raro. Até porque a gente, a minha família, né, só fala em português. Exato, imagina, para se comunicar com os avós tudo, né? O Dan é o que fala português melhor. Super bem. Sotaque acho que os menorzinhos, o Renatinho, o Pedro, tem sotaque. Muito, não, eles traduzem do inglês pro português. Eu acho muito fofo. Ai, me julguem. Acho chique. Fala oi pro pessoal do canal. Fala, é o YouTube dela, ela tem um canal também. Oi! Fala galera! Oi galera! Hi everyone who's watching this episode, YouTube channel. Yes! Pedro's English is awesome. Yeah! I have a YouTube channel. I will make my episodes soon, so stay tuned.
to watch my episodes on YouTube. Wow! And So if you stay give me tuned. lots of subscribers and likes. He wants lots of subscribers, right? And likes. Pessoas que têm filhos, escolher aonde você vai morar é fundamental, porque isso vai definir a escola que o seu filho vai estudar. Então, às vezes, você vai ver um bairro que tem custo de vida um pouquinho mais baixo e tal, mas avaliem sempre as notas que essas escolas têm. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, existe esse critério de classificação. A escola tem uma nota, né? Eu posso compartilhar com a Marina depois alguns links para vocês verem esses rankings. E aí vocês conseguem ir definindo isso de acordo com o bairro que você consegue matricular, se você não tiver já, por exemplo, ou com a casa que você alugou, comprou, whatever, no seu nome, tá? Você tem que estar como residente, porque tanto aqui quanto lá, as escolas, elas atendem uma região. Então, se você mora em outra região, você não pode matricular seu filho nessa escola. Ah, isso é muito importante, gente. Pensa assim, depois que eu vou aproveitar agora pra viajar que eu não tenho filho, porque depois vai ser um transtorno. Depois. Exatamente. Eu vejo a Gi, gente, a Gi, ela é tipo assim, você fala, eu não vou ter filho porque ela, oi? Pera, por quê, querida? Tipo, vai viajar, tem a vida dela, tem noite do casal, tá, meus amores? Giovana é assim, mil e um. Qual é a diferença da escola aqui, do UK, da Inglaterra, pra uma escola, por exemplo, no Brasil? Diferença não só de estudo, né, de matérias, mas, por exemplo, que a gente falou um pouco mais lá anteriormente, da interação pais-professores, pais-escola. Você vê uma advertência da escola. Faria tudo de novo? Nossa,